Muito bem, pessoal. Passando por aqui para concluirmos mais um dia dos 40 dias de milagre sobre a sua vida e também sobre a minha vida. Olha só a passagem que nós temos aqui hoje da mulher hemorrágica. Olha só. Em Lucas 8:43 está escrito assim: Estava ali certa mulher que havia 12 anos, né, e vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Bom, olha só, como é difícil, né? Como é difícil quando passamos por situações tão complicadas e embaraçosas. Eu quero compartilhar com você uma coisa aqui, com relação a essa mulher e também uma experiência pessoal. No período Covid, né, que ainda tem muitas pessoas que ainda morrem com Covid, eu fui ao hospital para fazer um teste que até mesmo foi me negado porque eu não tinha os sintomas que exigiam para fazer o teste. Eu fui em 2 lugares. No segundo foi no hospital mesmo e lá minha esposa, né, interferiu e eles fizeram o teste. Bom, quando veio o resultado, demorou bastante tempo. O médico conversou em particular com a minha esposa, ela falou assim, não, pode falar para ele. Aí ele pegou e falou que não sabia como que eu estava conversando, né? Porque eu estava 75% do pulmão tomado, segundo a informação que ele nos deu. E por esse motivo, ele já tinha por conta própria chamado a ambulância, e quando ele me dá o retorno ali do resultado, né, do teste, a ambulância já encosta na porta do hospital e diz, essa ambulância aí é para o senhor, não aconselho o senhor ir nem em casa. E aí, então, inacreditavelmente, ele estava me olhando, eu andando, tranquilo, abatido, mas sem nenhuma coisa assim, aparentemente tirando o meu poder de esforço. Quando eu entro na ambulância, só acordei 7 dias depois. Segundo, né, a orientação do médico, quando eu abri os olhos, ele perguntou, eu não esqueço disso, perguntou assim, quanto tempo que o senhor acha que o senhor está dormindo? Eu disse assim para ele, um dia, 2? Ele falou assim, não, 7 dias. Hoje fez 7 dias. Então, a minha família, a minha esposa e meu filho, escutando todos os dias, 7 dias, não reagiu ainda. Não reagiu ainda. Não reagiu ainda. E ela na expectativa, na dependência do Senhor. O meu filho, por sua vez, disse para minha mãe, disse para minha esposa, mamãe, não esquenta a cabeça, papai vai voltar para casa. Ele não fica lá. E assim aconteceu. É claro que eu abri os olhos, um processo de despertar, e vem, né, não vou entrar em detalhe, mas conforme a mulher da hemorrágica, né, da hemorragia, há 12 anos, eu estava aparentemente na mão dos profissionais da saúde, o esforço, a dedicação, todo o recurso, né, ali do SUS, equipamento de primeira, o espaço preparado para isso, até então. E eu dependendo de um milagre. O que acontece? Abre os olhos,
E passou uns dias, não sei falar direito para você agora. Aí eu pedi para ligar para uma pastora. Já tinha muito tempo que eu não conversava com ela, pastora Cislene. E minha esposa falou assim, mas não atende nem ligação normal? Eu falei assim, não, mas liga, faz uma chamada de vídeo, liga. E eu com pouca voz, isolado, não podia pegar em aparelho nenhum, celular, nem nada. Só os visitantes que poderiam estar com ele. Então ela mesma ligou e ela mesma tentou. E quando ela disse assim, Antônio, mas se ela não atender, eu disse assim, tenta pelo menos umas 3 vezes, né? A terceira vez, se ela não atender, então desistimos. Isso estava insistentemente na minha mente e eu no processo de isolamento, a visita restrita, esse ponto aí já começaram autorizou minha esposa a entrar. E aí, para você entender aqui sobre a questão do milagre. E essa pastora, então, ela é profeta, então conseguimos, né, fazer contato, ela atendeu a chamada de vídeo. E num dia antes, segundo ela, numa sexta-feira, baseado no que ela disse lá, no que eu ouvi, ela sentou no seu sofá e, não podendo muito ajoelhar, ela começou e falou assim, eu vou orar, Deus, só para o pastor Antônio Alves. Só para ele agora, para não confundir a minha mente. Olha só o que ela disse. E ela orou. E ela ficou orando e ali ficou sentada. Aí resumido, né, que tem um detalhe, mas eu vou te falar direto. Aí Deus pega e mostrou para ela algo. E ela perguntou, o que significa? E Deus disse para ela assim, né, o Espírito Santo assim, ó, diga para o meu servo, eu liguei, sem saber que ele tinha uma mensagem para mim, mas eu, sabe quando você sente um negócio, liga, porque parece que assim, alguém vai me falar alguma coisa da parte de Deus, mas a gente não sabe ainda. Deus, diga ao meu servo que eu estou limpando o pulmão dele pessoalmente. Pessoalmente. Passei por todos os processos, né? Quem teve Covid, sério, já com 57, 58 anos, né? 58, mais ou menos é isso. Eu parecia que eu estava sendo, dentro daqueles dias, eu fui uma das últimas pessoas que estavam isolada, não tinha mais nenhum paciente, que todos que entraram antes de mim entraram vivos e saíram mortos. Assim foi o que eu escutei. Mas a dedicação dos médicos estava acirrada. Os médicos com todos os protocolos, cuidando de tudo ali, mas Deus falou assim, eu vou, eu mesmo. E estou aqui hoje sem nenhuma sequela. Muitas pessoas ainda têm a sequela. Muitas pessoas ainda estão morrendo de Covid. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou contando a história dessa mulher que estava com hemorragia. E o mesmo Jesus que ela precisou para poder fazer um milagre para ela foi o mesmo que eu precisei quando eu estive internado. Os meus laudos, segundo o médico particular que eu fiz contato com ele, que me acompanhou no primeiro ano que eu saí do hospital, ele deixou bem claro que se eu olhasse só para os laudos, ele diria que essa pessoa do laudo estaria morto, não estaria vivo. Mas ele não podia dizer isso porque eu estava diante dos olhos dele. Ele me acompanhou, tive uma recuperação, né, imponente. Hoje eu estou aqui, eu sou o resultado dessa preparação. Saí acabado do hospital, mas vivo, com a promessa de sair lá fazendo necessidade fisiológica, todas elas por sonda e na cadeira de roda. Eu saí 7 dias antes por programa e saí andando e sem sonda nenhuma. O Senhor me livrou dessa morte. Não estou dizendo que ele não usou os mecanismos profissionais para cuidar de mim,
mas ele garantiu a vitória na minha vida e aqui garantiu a vitória na mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, no meio da multidão, tocou de maneira poderosa, íntima, sabe, como fosse algo íntimo entre ela e Jesus, uma busca profunda. Eu tive meus momentos, né, de emoções fortes em oração dentro do isolamento, né? Fiquei muito emocionado, sim. Fizeram até ligar para minha esposa, chamar de vídeo, para dizer que eu estava desistindo. Mas não estava, eu estava falando com Deus sobre a situação, dos projetos que Deus tinha para a minha vida e através da minha vida. Eu não estava desistindo. Eu estava comunicando para Deus que eu sabia que tinha um compromisso, uma missão para me cumprir. Eu estava ali e que se eu não cumprisse, não era o meu nome que estava em jogo, mas era o jogo do Senhor que me levantou. E aí então, saí daquele lugar, sarado, claro, como estou aqui hoje. Como estou hoje não, né? Naquele dia eu saí bem diferente, mas hoje estou aqui com toda a estrutura física, com saúde, dormindo bem, produzindo, sem lesão. Maravilhoso. Quantas pessoas não puderam contar esse testemunho que eu estou contando? É lamentável. Também a mulher hemorrágica, quantas mulheres naquela época também não puderam contar o testemunho dela? Então, qual o segredo? Nós temos que tocar em Jesus. Muita gente vai ao culto, cultua, bate papo, conversa, mas no fundo, não se entrega, não busca, sabe, não aproxima verdadeiramente para conseguir o que deseja. Então, nesse vídeo eu quero falar com você. Aproxima de Jesus, mesmo ele sabendo das suas questões. Fala a si mesmo. Apresenta para ele. Apresenta para ele, porque só ele que faz milagre. Eu sou prova disso. Como sou grato por Deus, pelo que Deus é. O que ele faz. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero liberar hoje uma palavra profética sobre a sua vida. Comunica da forma que você sabe, com Jesus, com toda a reverência, reconhecendo a autoridade dele, exaltando o nome dele, mesmo sem força de voz, que ele é que faz milagres. Que o milagre que você precisa possa ser alcançado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoa. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?